Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Então, como vocês sabem, no começo do ano, fizemos alguns episódios revisando alguns nomes que já cobrimos bastante. Em 2025 continuaremos fazendo isso neste vídeo, mas quero comentar sobre 3 empresas aqui, na minha opinião. Bem baratas, um pouco castigadas. Não se preocupem, não é aquela famosa PayPal. Não é essa, nem são nomes de softwares agora com nomes de softwares. Elas têm sido bastante atingidas em 2025 e ainda em 2026 a surra continua. Você sabe o que dizem, o que está morto nunca pode morrer. Agora, no vídeo de hoje, eu quero falar novamente sobre Dlocal, Shift4 e Rubrik. Então, 2 players de fintech e um de cibersegurança. E sim, eu sou tendencioso porque possuo ações das 3. As 3 são pequenas na minha carteira, mas venho aumentando essa posição nos últimos meses. A maioria de vocês faz perguntas sobre essa empresa. Então aqui vai um resumo rápido do porquê eu possuo, por que você não deveria possuir, por que está barata e por que ainda tem muito potencial. Tudo isso no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, claro, aperte todos os botões. Eu realmente agradeceria. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Confira nos comentários o top 10 das melhores ações para comprar ou acesse Fullcom Couch Investor. Muito obrigado e um agradecimento especial à Fiscalai, antes Finchat, por ser um parceiro incrível do canal. Se ainda não testou a plataforma de pesquisa de ações, o link está na descrição e nos comentários. Para conseguir 15 de desconto, novos usuários vão ganhar 2 semanas de Fiscal Pro de graça agora. Aviso especial. Porque houve uma grande redução de preço no plano Max, que agora está por R$ 79 ao ano. Antes era R$ 199. Então, para aqueles de vocês que escolheram o plano empresarial, que pagaram por esse nível, vocês vão receber muitos créditos se optarem por ele agora. E para aqueles que são usuários intensivos, talvez você trabalhe para uma empresa ou algo assim. Bem, ficou muito mais barato. Voltando para as ações, vamos começar aqui com Shift 4 agora, como você pode ver, Shift 4. No último ano, a ação caiu 36%. Esta é uma empresa que agora vale 45 bilhões. Esta foi uma empresa que foi fundada e liderada por Jared Isaacman, que agora está no comando da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Então você pode dizer que um dos motivos pelos quais as ações caíram foi quando ele foi anunciado pela primeira vez. Eles estão perdendo seu fundador e Chief Executive Officer não é algo bom. Mas depois vieram os relatórios de lucros, os números estavam bons, e mesmo assim as ações não se moveram muito. Na verdade, ele comprou mais ações em agosto, por volta de 83 ou algo assim. É isso que você está vendo aqui, esse pequeno aumento. Mas mesmo depois, as ações ainda caíram cerca de 28%. Agora, por que isso? Bem, a principal tese pessimista aqui ou tem mais a ver com o fato de que eles fazem muitas aquisições. Aquisições exigem, claro, captação de recursos. Existe uma dívida envolvida, há 32 bilhões de dólares e há 15 bilhões em caixa. Se voltarmos ao último trimestre e analisarmos os arquivos, peço desculpas pelo contraste, mas os documentos são assim. Nós olhamos aqui para a seção de dívidas. Podemos ver algumas coisas? Podemos ver as datas de vencimento, podemos ver as taxas de juros efetivas e, aliás, as taxas de juros efetivas são, ao comparar as notas sênior com vencimento em 2032 e 2026, nota-se uma diferença entre elas. Estes são os valores que eles têm que pagar aos credores, e este é o valor que também inclui o custo de emissão das notas sênior. Notas sênior são títulos de dívida vendidos a investidores. Empréstimo a termo é dívida corporativa, também chamado de empréstimo bancário. E então, notas sênior conversíveis. Para quem não sabe, nota sênior conversível é basicamente uma nota sênior que te dá a opção de converter em ações. Agora, como você pode ver, as taxas de juros efetivas são bem altas quando você olha para 2032, 2033 e a mais próxima é 2026, que é este ano, dia 1º de novembro. Aqui você tem uma nota sênior de 462, com vencimento em 2026. Se você olhar para o aumento da dívida total do final de 24 até o final do último trimestre, é um grande salto. Então aqui você entende o mercado. Ou os pessimistas dizendo, olha, isso é um problema, dívida demais, como eles vão pagar? Será que vão ter que levantar mais dinheiro, etc. No início de dezembro, tivemos essa mudança. 4 Pagamentos anunciou a precificação de 435 milhões em notas seniores para 2033.
Eles levantaram esse dinheiro porque no final de 2025 precisavam fazer um pagamento. O próximo pagamento que eles precisam fazer é este aqui em 2026, que, como podemos ver aqui, é apenas um pagamento pequeno. E então, o próximo é em 2027, que é de 6.425 milhões, e depois disso, aí sim é um valor maior, são 342 bilhões de dólares agora. Lembre-se, esta empresa planejou ter fluxo de caixa livre ajustado de 1 bilhão de dólares até 2027. Então, se isso for alcançado, não acho que isso seja um problema. Isso vai se tornar um problema se, claro, as aquisições da Global Blue e das outras empresas menores não forem bem-sucedidas. Porque o objetivo dessas aquisições é garantir que a empresa continue crescendo e que a sinergia realmente reduza o custo de operar esses negócios combinados. Isso tem funcionado bem para eles, por isso continuam fazendo. Mas a aquisição da Global Blue foi a maior de todas, e é por isso que o mercado agora está em compasso de espera, apenas aguardando para ver se vai dar certo ou não. Há sinais claros da empresa de que eles ainda estão no caminho certo para se tornarem cada vez mais lucrativos, e que a dívida realmente não é um problema agora. Para resumir tudo, podemos observar aqui algumas coisas. Sim, eu tenho aqui, claro, o meu resumo gerado por inteligência artificial, que, se você quiser, pode pausar a tela e olhar para ele. Ou podemos, claro, olhar os tópicos que eu sei que muitos de vocês também gostam. A dívida aumentou de 287 para 477 bilhões de dólares em 9 meses. A Shift 4 está elevando custos ao trocar uma antiga dívida conversível sem juros por novos títulos seniores, que custam de 55 a 69. Depois eles tinham uma enorme fatura de 690 milhões com vencimento em 15 de dezembro, que acabamos de analisar. Em 3 de dezembro, eles arrecadaram 435 milhões de euros, cerca de 475 milhões de dólares, para ajudar a cobrir isso. E isso também empurrou as datas de pagamento para mais longe. Em alguns casos, para 2032, 2033. Ainda assim, agora eles têm muito tempo. Quando levantaram fundos no início de dezembro, conseguiram um prêmio de 25 no mercado de títulos. Isso é um selo de aprovação. Os grandes bancos estavam tão dispostos a emprestar para a Shift 4 que pagaram mais apenas para obter as taxas de juros de 55. O prêmio deu à Shift 4 cerca de 108 milhões de euros em dinheiro extra que eles basicamente nunca precisam devolver. Agora, para mim, com a Shift 4 é bem simples. Ainda é uma empresa barata, apesar da dívida que acabamos de mencionar. Como você pode ver, os vencimentos são para 27 e depois mais perto de 2030. Na verdade, acho que até lá já teremos nossas respostas sobre se eles estão ou não gerando 1 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre ajustado. Acho que os sinais seriam bem claros, acho que agora. Em termos de risco e retorno, favorece as recompensas. Se estivesse muito mais caro, se estivéssemos negociando avaliações malucas, aí eu concordaria. Eu diria, esquece, muitas perguntas, risco demais, isso não é pra gente. Mas agora mesmo, e olhando o histórico deles, não vejo motivo para duvidar deles. Sim, concordo, disse isso desde o início. Teria gostado se Jared ainda fosse Chief Executive Officer, mas ele continua sendo o maior acionista. E talvez isso já seja suficiente. 2026, claro, sim, teremos a Copa do Mundo na América do Norte. Sim, este trimestre a Shift 4 provavelmente será beneficiada por isso. Mas então, se avançarmos para 2027, as comparações ano a ano vão ficar muito mais difíceis. Mas sim, é um vento favorável. Se observarmos a ação, há uma tendência de alta iniciada em julho de 2022. Também houve uma que começou aqui em outubro de 2023, mas a de 2022, como você pode ver, voltou a subir. Isso é no gráfico semanal. A média móvel de 200 dias no semanal está um pouco mais alta, perto de 70. Claro, como você sabe, em fevereiro teremos muitos relatórios de lucros, e eu realmente acho que é quando as coisas vão se movimentar. É o começo do ano, então eles podem fazer alguns comentários sobre como 2026 vai ser. Eu realmente acho que a avaliação faz muito sentido. Passando para a segunda ação, um breve resumo agora da Dlocal. Nos últimos 12 meses subiu 276, mas se olharmos para 3 anos, agora está em queda de 97. Já estivemos mais altos nos últimos 12 meses, atingindo o pico há cerca de 2 trimestres, tivemos ótimos resultados, inclusive no último trimestre. Ainda assim, a ação caiu cerca de 5 desde o pico. É uma empresa que também é bem pequena, vale cerca de 41 bilhões.
É novamente um tipo de fintech, e neste caso na América Latina. Agora, com essa empresa. O problema aqui com essa empresa é que o mercado ainda não entende totalmente o que eles estão fazendo. Eles sempre focam nisso, mesmo com a administração dizendo que a comissão vai diminuir. Mas estamos compensando isso aumentando o total de pagamentos processados muito mais, e é exatamente isso que eles têm feito. O total de pagamentos processados do último trimestre foi de 104 bilhões, crescimento de 59% em relação ao ano anterior, e 13% no trimestre. A receita trimestral subiu 52% em um ano e 10% no trimestre, alcançando 282 milhões de dólares americanos. O lucro bruto chegou a 103 milhões de dólares, subindo 32% em um ano e 4% no trimestre. O lucro líquido cresceu 93% em relação ao ano anterior e 21% ao trimestre anterior, mostrando claramente a tendência. Empresas de crescimento muito rápido. Ainda é esperado um crescimento de 31% no ano fiscal de 26 e perto de 25% ano a ano no ano fiscal de 2027. Se você olhar para o crescimento do total de pagamentos processados, na verdade ele tem acelerado um pouco nos últimos trimestres. De novo, é isso que eles têm dito. Sim, a taxa de take está caindo, mas estamos compensando isso agora através do volume com o local. Como você sabe, eles estão lidando com mercados emergentes e com mercados emergentes. Sim, haverá alguns trimestres, especialmente quando você é tão pequeno, se um mercado específico como vimos com o Egito, por exemplo. Se houver alguma fraqueza ali, então sim, isso vai impactar um trimestre específico para uma empresa. Quando se trata de lucro e margem bruta, você precisa saber disso caso se sinta desconfortável em ter uma empresa exposta a isso. Bem, a exposição são os mercados emergentes, então você definitivamente não deveria comprar a local. Mas se você acha que a oportunidade dos mercados emergentes é o motivo pelo qual você quer investir nisso, então sim, vá em frente, porque eles têm executado muito bem. Definitivamente há muito crescimento e sucesso se for bem feito. E eu realmente acho que com a gestão atual estamos, digamos, em boas mãos. Se olharmos as projeções, isso também foi interessante. Essa era a projeção de 2 trimestres atrás e esta é a nova. Então, a princípio eu pensei, ok, isso foi o que recebemos 2 trimestres atrás e agora essas caixas mudaram. Mas a forma como esses slides foram feitos ficou um pouco confusa. Então, ainda assim, total de pagamentos processados, eles projetam acima do limite superior de 50 de receita ano a ano, em torno do limite superior de 40 ano a ano. Lucro bruto em torno de 275 a 375 e o EBITDA ajustado também em torno de 45 mais ou menos. Para mim, o local é mais um potencial multiplicador. É uma empresa pequena que está crescendo tão rápido que já é lucrativa e realmente não recebe aquele múltiplo premium, o que novamente é muito bom se você quiser acumular mais ações. Mas eventualmente o mercado vai perceber, e eventualmente essa ação vai começar a subir de forma bastante agressiva. Como você pode ver novamente no gráfico semanal, temos este candle semanal aqui. Ela ultrapassou a média móvel de 200 dias, depois voltou a cair. A mesma coisa aconteceu aqui em meados de outubro. Passou acima da média de 200 dias no semanal, e depois voltou a cair. Se olharmos o gráfico diário, ainda estamos acima da média móvel de 150 dias. Olhando para a última empresa, que é a Rubrik, uma empresa de cibersegurança agora, como você pode ver, a Rubrik subiu 112% no último ano. Se olharmos o drawdown, vemos que está em cerca de 293%. O que também é interessante é que, bem, este é basicamente o ponto onde estávamos antes de eles divulgarem seus últimos resultados trimestrais. Nós subimos então até 91, isso é um salto de cerca de 30%, quase isso. E então, desse topo, voltamos tudo de novo para basicamente onde estávamos. Pouco antes de eles divulgarem seus resultados trimestrais, e adivinha? O relatório foi um triple beat, double beat para o trimestre e a projeção foi elevada. Então, basicamente o que você está conseguindo agora é comprar essa empresa por um preço, na verdade, mais barato do que estava no dia anterior à divulgação dos resultados trimestrais. E ainda assim, você recebeu todas as informações de graça agora. Novamente, essa é uma empresa de cibersegurança, como você sabe, a maioria das empresas de cibersegurança. As ações, a maioria delas, são bastante caras, e muitas têm margens altas de fluxo de caixa livre, mas não são lucrativas. Se você observar as margens operacionais de muitos desses nomes, verá que não são lucrativos atualmente. Alguns estão no caminho certo, mas ao analisá-los você observa o que fazem em relação ao fluxo de caixa livre. Agora a Rubrik é uma empresa avaliada em cerca de 15 bilhões de dólares e, como acabei de dizer, ela não é lucrativa. Margem bruta de 79,1%,
Não deveríamos nos surpreender, acho que será ainda maior. O fluxo de caixa livre está em 215%. Essa é uma empresa que abriu capital também não faz muito tempo. Acredito que abriram capital em abril de 2024 e desde então acumula alta de 90%. Fiz um vídeo explicando tudo sobre a Rubrik, disponível no canto superior direito. Aqui é só um resumo. No último trimestre, a receita aumentou em 482%. O receita recorrente anual de nuvem cresceu 528% em um ano, enquanto o receita recorrente anual de assinatura subiu 343%. Sim, você pode ver que as taxas de crescimento estão diminuindo para ambos, mas ambos ainda estão crescendo muito rapidamente. Quanto à retenção líquida baseada em dólar aqui para a nuvem, isso ainda está em 120%. Olhando para os clientes com receita recorrente anual de assinatura acima de 100 mil, isso ainda cresceu 265%. Agora, se formos olhar o que o mercado espera que eles façam nos próximos anos fiscais. Novamente, tudo isso está disponível para você no fiscal.ai. Basta puxar esse controle deslizante aí, como você está vendo, para o fiscal 26, que é o ano fiscal deles agora. Crescimento de 444% ano a ano, após 23% no fiscal 27 e 236% no fiscal 28. Talvez você se pergunte, por que a receita está crescendo mais devagar? Primeiro, a orientação aumentou no último trimestre e também para o quarto trimestre. Para o próximo ano, eles comentaram isso. Esse crescimento de receita reportado deve ficar alguns pontos atrás do crescimento do receita recorrente anual, devido ao impacto contábil dos direitos materiais, que passarão de positivo este ano para negativo no próximo. Porém, o crescimento normalizado da receita, sem o impacto dos direitos materiais, deve superar o do receita recorrente anual. A empresa enfatiza seu foco em uma tríade de crescimento da receita, inovação e lucratividade como objetivos anuais consistentes. Ok. É puramente porque em 20, bem, no ano calendário de 2025, eles tiveram um vento favorável. Houve uma reestruturação no negócio e isso criou um vento favorável para 2025. Quando há um ano de vento favorável, o seguinte costuma ter vento contrário. Ainda assim, espero que cresçam rápido no próximo ano. Se você observar a ação agora, verá claramente, após o salto com o relatório de lucros, voltamos tudo e preenchemos a lacuna novamente. Agora com a Rubrik é bem simples. Você não compra isso se estiver focado apenas em empresas lucrativas. Porque, bem, eles não têm nenhum lucro até o momento. Eles geram fluxo de caixa livre, mas é só isso. E adivinha com a CrowdStrike? É basicamente a mesma coisa, certo, CrowdStrike? As margens operacionais ainda estão negativas na maioria dos trimestres, se não me engano. Sim, agora acredito que empresas de software e alguns nomes da cibersegurança foram mais impactados recentemente. Mas olha, se você encontrar ótimas empresas por bons preços, é só ir em frente. Eu ainda acho que Rubrik para mim vai ser um grande destaque no futuro, então no geral, é isso da minha parte. Neste vídeo, me diga o que você acha sobre essas 3 empresas. Você possui alguma delas? Talvez alguma delas seja interessante para você? Me conta aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!